O milionário fica surpreso ao levar mendiga nega sem nada para sua casa secreta. Helena Santos chegou ao Rio de Janeiro com pouco mais que um tênis surrado, uma mala pequena e os olhos cheios de lágrimas que teimavam em não cair. Tinha 18 anos, era órfã e carregava na alma a esperança desesperada de um recomeço. Veio da cidade pequena do interior, com o coração apertado e a pele marcada pelo sol e pela luta. As poucas economias tremiam no bolso, enquanto ela andava pelas ruas sujas, frenéticas, onde tantos olhares passaram por ela como se fosse invisível. Os dias foram um labirinto de fome, medo e silêncio. Dormia em praças, sentia o metal frio dos bancos de ônibus e a solidão parecia um nó apertado no peito, impossível de soltar. Até que um dia percebeu um cartaz na parede descascada de uma entrada escondida. Emprego com moradia, cuidadora em mansão, contato discreto. Era um raio de luz. Quase duvidou, uma chance real, nas suas mãos tremendo, a mansão de Davi Vasco. Davi, um homem milionário, trancado em si mesmo, era lenda na cidade, um fantasma que só aparecia nas sombras, marcado pela perda de Camila, sua esposa amada morta há anos. Seu olhar era frio, seu rosto fechado, só se ouvindo o eco das paredes silenciosas. Quando Helena entrou com a roupa simples e o coração disparando, Davi ergueu uma sobrancelha incrédulo. — Quem é essa? Sussurrou a casa vazia. Mas ela não era só uma jovem qualquer. Seu jeito vibrante cortava o ar carregado da mansão. Seu sorriso sincero iluminava cantos esquecidos. Cada passo dela quebrava a rigidez do lugar. As noites foram um mistério. Ela escutava sussurros de dor, as lembranças de Davi que pareciam gritar no silêncio. E entre tarefas e olhares, uma ligação improvável cresceu. Davi, que não esperava mais nada da vida, começava a sentir o calor das emoções. Helena, que pensava estar apenas funcionando como sombra para a tristeza dele, descobria um mundo diferente, onde podia ser importante. Mas Alana, a sócia de Davi, uma mulher de sorriso falso e olhos afiados, não gostava nada da presença dela. Via em Helena uma ameaça. Algo que desmontava os planos secretos que ela cultivava há tempos para controlar tudo ali. Murmúrios atravessavam os corredores. Ela vai acabar com isso. Não pode ficar. O ar ficou pesado, cheio de tensão e receio. Uma noite, tomada pelo medo de ser um fardo, Helena decidiu partir. Suas mãos tremiam, seu peito queimava de dor. Mas Davi, numa explosão inesperada de sentimento, correu atrás dela. Não queria perder aquilo que começava a trazer vida para seus dias vazios. Só que o destino tinha outros planos. Quando Helena descobriu que estava grávida, tudo mudou. O medo da gestação de risco se misturou com a fragilidade dos segredos antigos de Davi, que começaram a emergir das sombras da mansão. E Alana, com suas mãos afiadas e planos cruéis, preparava o golpe final para separá-los. No meio dessa tempestade, Helena achou uma carta antiga, a maré. Palavras de amor congeladas numa época distante. O coração dela se apertou. Será que havia espaço para ela ali? Ou aquele papel, tão cheio do passado, era um sinal cruel do que a esperava? A dúvida queimava sua mente. E que essa descoberta significaria para o futuro deles? A história ainda está só começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só
uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A dúvida queimava a mente de Helena. A luz da mansão parecia mais opressora do que nunca. O eco da carta de Davi ressoava em seu coração. E tudo o que ela desejava era um espaço para se sentir amada. Mas o passado de Davi, tão presente, a assustava. O que mais ele poderia esconder? Enquanto ponderava, passos apressados ecoaram na direção da cozinha. Davi entrou, a expressão preocupada. Helena, preciso de você! Ele estava ofegante, o olhar intenso. Algo aconteceu com Alana. Alana? A menção do nome fazia o sangue de Helena ferver. O que ela fez agora? Ela não gostava daquela mulher. Olhos falsos, sorrisos armados. Alana era como uma cobra disfarçada entre flores. Ela ligou. Está em um hospital. Acredite, ela está com uma condição grave. Davi hesitou. Ela disse que precisa te ver. Um nó se formou na garganta de Helena. Precisa de mim? Por quê? A desconfiança latente brotava como erva daninha. Ela estava com um documento quando desmaiou. Algo relacionado a mim. Ela pode saber coisas que eu nunca te disse. A voz dele tremia, o medo refletido em seus olhos. As informações pareciam um quebra-cabeça solto, e Helena sentiu uma vertigem. Você tem que ir com ela. Vamos averiguar o que realmente está acontecendo. O pânico a dominava, mas a força de enfrentar a verdade a movia. O que poderia ser tão urgente? Não, Helena, Davi a interrompeu. Eu não quero que você vá. Essa mulher, ela não é o que parece. E naquele momento, o que já parecia confuso se transformou em um labirinto ainda mais complexo. Davi estava deixando entrever camadas de segredos que até então pareciam invisíveis. No entanto, eu preciso de você. Vamos juntos! Se ela tiver algo em suas mãos, precisamos desvendar. Helena sentiu o peito apertar. Como poderia confiar naquele homem que, mesmo em sua dor, tinha tanto oculto? Mas o instinto a dizia para agir. Algo maior estava em jogo. Eles chegaram ao hospital e o cheiro antisséptico do ambiente parecia sufocante. O rosto de Alana estava pálido, a respiração rastreada por aparelhos que bipavam como uma música angustiante. Helena se aproximou e, com um movimento sutil, a mulher abriu os olhos. Helena, Alana murmurou, a voz quase um sussurro. Você deve ouvir. A verdade não é o que parece. Davi, ele não é o homem que você pensa. O mundo de Helena desabou em um silêncio ensurdecedor. Como assim? O que ele poderia ter feito que transformasse a imagem que ela tinha dele em migalhas? O olhar de Davi se enrijeceu, sua expressão mudando em um segundo. Alana, você não pode. Ele está com você por razões que você não imagina. Alana lançou um olhar desafiador, cheio de dor. Verdade queima no fundo do seu coração, querida. Você vai descobrir. A energia na sala mudou. Davi se aproximou, mas uma sombra correu entre eles. O que mais estava escondido? Que segredo destrutivo a mulher na cama poderia revelar? Em um instante, tudo girou. Amor, confiança, futuros. Helena olhava para Davi, buscando respostas na fúria e na confusão. Mas ele não conseguiu encontrar as palavras. A pergunta pairava no ar pesando, e como um grito mudo.
A vida que construíra com Davi parecia desmoronar ao seu redor, seu coração pulsando com a possibilidade de um amor manchado pela traição. Não é o que você pensa, Davi balbuciou, mas a incredulidade crescia como uma tempestade. E assim, a história que parecia tão clara se desmoronou, revelando um crime de amor muito mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. O que aconteceria agora? Seria o final ou apenas o começo de uma batalha que deixaria marcas para sempre? Helena sentiu o mundo escorregar sob seus pés e a escuridão se aproximava. As incertezas a envolviam, e a única certeza que tinha era que tudo estava prestes a mudar. Davi ficou paralisado, o olhar fixo em Alana. O ar na sala parecia tenso, como se a verdade estivesse prestes a se soltar de uma vez. "O que você está dizendo?" ele questionou, a voz baixa, quase implorando para que a mulher na cama recuasse. Mas os olhos de Alana queimavam com uma força que Davi não podia ignorar. "Você precisa ouvir, Helena. Não confie completamente nele. Ele é mais perigoso do que você imagina." O coração de Helena começou a acelerar. Era uma mistura de raiva e medo. O que estava acontecendo? A imagem do homem que ela começara a amar agora manchada por sombras. "Perigoso? Do que você está falando, Alana? Ele é tudo o que eu tenho." Helena lutou contra as lágrimas. O sentimento de traição se alastrava como uma erva daninha em seu peito. Alana forçou um sorriso fraco. "Você tem que entender. Davi não é apenas um rico solitário. Ele está envolvido em coisas que você não conhece. Coisas que podem te colocar em risco." O tom dela era urgentemente grave. E a verdade, embora não revelada, pairava no ar como um odor sulfuroso. "Chega!" Davi gritou, mas a raiva só fazia aumentar a tensão. "Essa conversa não faz sentido. Alana, você sabe que não é verdade." Mas suas palavras soavam vazias, e Helena olhava para ele, buscando alguma resposta que não aparecia. Um nó se formou na sua garganta. "Eu vi o que ele fez, Helena. Vi como ele manipulou vidas. Não apenas a minha, a de outras pessoas. Ele não é quem você acha que é." Os olhos de Alana refletiam uma dor profunda. Helena queria acreditar, mas a parte dela que amava Davi lutava. O que ele poderia ter escondido? "Você está louca." Davi avançou quase ameaçador, e Alana o encarou com bravura. "Se você não calar a boca, eu juro que..." "Calar a boca?" Alana cuspiu, e sua voz ecoou na sala. "Você realmente acha que pode me intimidar? Você não pode mais esconder a verdade. Estou aqui para alertá-la, Helena. A vida de vocês dois está em perigo por causa dele." Helena sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O próprio ar parecia pesado. Davi, o homem que prometeu ser seu porto seguro, talvez fosse o mar revolto. E de repente, um grito estridente cortou a sala. Um dos aparelhos na mesa ao lado de Alana começou a apitar de forma frenética. A enfermeira entrou aos tropeços com uma expressão de pânico. "O que aconteceu?" A voz dela transbordava preocupação, e Helena foi empurrada para o lado enquanto a equipe médica corria para ajudar. Davi, agora pálido como um fantasma, ficou parado, os olhos fixos em Alana, que lutava por ar. A tensão explodiu em gritos e correria. "Vá! Saia da sala!" uma enfermeira ordenou, enquanto o caos se instaurava. Helena recuou, mas as palavras de Alana ressoavam em sua mente. "Um momento, por favor. O que você acha que está acontecendo? O que ela sabe? Davi?" A sensação de que algo muito sinistro estava em jogo aumentava. E então, como um vislumbre em um pesadelo, o rosto de Alana começou a contorcer-se em dor,
e uma pergunta ressurgiu no ar. Onde está a verdade, Davi? Alana conseguiu murmurar, enquanto o monitor mostrava sinais alarmantes. A equipe médica avançou, os rostos tensos, mas a pressão parecia estar apenas começando. A tensão crescia, misturada com o cheiro do desespero. Helena olhou para Davi, buscando respostas, mas encontrou apenas uma expressão de algo além do medo. Desespero. O coração dela batia forte e sua mente tentava conectar as peças. O que Alana quer dizer? O que mais você esconde? As perguntas pululavam e a resposta ainda estava longe. E ao mesmo tempo um novo som, como o barulho de um vidro quebrando, ecoou pelo corredor. O que mais poderia suceder? Helena sentiu que a própria vida estava prestes a virar de cabeça para baixo, com um frio na espinha. Ela percebeu que estava prestes a descobrir segredos que poderiam não só mudar seu destino, mas também revelar verdades que ninguém estava pronto para enfrentar. Helena sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O próprio ar parecia pesado. Davi, parado ao seu lado, estava pálido como um fantasma, mas a olhada de Alana era como uma serpente, pronta para atacar. A respiração da mulher na cama ecoava agônica. Então, como um estalo, o monitor começou a apitar freneticamente. Helena encarou Davi. Davi, o que está acontecendo? Sua voz tremia, o medo baqueando no peito. Ele parecia atordoado, mas Alana, com esforço, continuou. Ele esconde algo muito maior, Helena. Não é só o que você vê. Tem um lado dele que é sombrio. Davi finalmente encontrou a voz, mas tinha um tom que deixava dúvidas. Alana, chega. Você não pode simplesmente. Alguém precisa parar você! Alana gritou com uma força que surpreendeu. O som dos médicos chegando parecia distante, em meio ao caos. Você não é o homem que diz ser Davi! Helena sentiu um nó na garganta. Não podia ser verdade. No mesmo instante, algo mudou. Alana começou a convulsionar e os médicos correram para fazer os primeiros atendimentos. O coração de Helena disparou. A luz da sala pareceu piscar e, por um momento, tudo ficou turvo. Vamos precisar de você, Davi, uma enfermeira gritou, enquanto eles tentavam estabilizá-la. A expressão de Davi era de pânico. Os sussurros de Alana ecoavam na mente de Helena, cada palavra se transformando em um eco ensurdecedor. O que você esconde? Antes que ela pudesse perguntar novamente, um grito cortou o ar. Uma enfermeira saiu do quarto e, com um olhar tenso, ordenou: precisamos de mais ajuda, rápido! Nesse momento, a porta se abriu com um estrondo. E um homem entrou, sua presença carregada de um peso indescritível. Davi, precisamos conversar. É urgente. O homem tinha uma expressão intensa e o ambiente pareceu congelar. Helena sentiu a tensão aumentar. Quem é você? Davi perguntou, os olhos agora fixos nele. A voz do homem era firme, mas havia um toque de desespero. Descubra a verdade. Está mais perto do que você imagina. Ele olhou para Helena e uma emoção que ela não conseguiu identificar fluiu pelo ar. Helena piscou, confusa. Que verdade? O que está acontecendo? Mas o homem virou-se para Davi novamente, ignorando-a. Temos que agir antes que seja tarde demais. A vida de muitos está em risco. Inclusive a de Helena. As palavras como lâminas cortaram o ar. O coração de Helena acelerou. O que você quer dizer com isso? O que Davi tem a ver com tudo isso? Davi estava inerte, como se as palavras do homem o tivessem paralisado.
Não, não, isso não pode estar acontecendo. Ele repetia, apavorado. Um sentimento de traição começou a florescer no peito de Helena. Alanna pode ter a peça-chave. Precisamos levá-la para um lugar seguro, longe de Davi. O visitante insistiu. A ideia fez o sangue de Helena ferver. Você está dizendo que Davi é uma ameaça? A incredulidade dominou. Como alguém poderia entender a dor que se acumulava em seu coração? O homem assentiu, seu olhar fixo em Davi. Ele não é o que parece. Ele não controla a situação como pensa. O clima de tensão subiu. Helena não sabia em quem confiar. As sombras começavam a se dissipar, mas traziam à luz verdades dolorosas. Davi lançou um olhar suplicante a Helena, mas a expressão dele não tinha mais segurança. Helena, por favor, você precisa acreditar em mim. Mas a resposta dela se perdeu em meio ao horror que crescia. Tudo o que ela começou a acreditar estava se desmoronando. O que mais você tem a esconder? Nesse instante, o coração de Alanna falhou e o monitor começou a apitar mais uma vez, levando todos a agirem rapidamente. A mulher se debatendo havia se tornado o centro da atenção. Mas, no fundo, Helena sentia que esse caos estava apenas começando. Os segredos estavam se acumulando e a verdade a respeito de Davi estava prestes a ser revelada. A pergunta pairava no ar. Qual era a verdadeira natureza de Davi? Por que esse homem misterioso o procurava? O que aconteceria a eles quando tudo fosse finalmente exposto? A escuridão voltava e aquela centelha de esperança agora parecia uma miragem distante. A preocupação em meio ao hospital era palpável. Helena olhava para Davi, tentando decifrar o que estava diante dela. O homem que prometeu ser seu amor, seu abrigo, agora se tornava parte de um mistério aterrador. O coração dela batia em um ritmo frenético, as palavras de Alanna ainda ecoando em sua mente. Helena. Eu não sou o que ela diz. Davi repetia, mas seu olhar estava perdido, como se estivesse tentando encontrar algo que escapava entre seus dedos. A enfermeira lutava para estabilizar Alanna, enquanto o homem misterioso começava a se aproximar de Davi. A tensão entre eles era quase visível. Temos que tirar Alanna daqui antes que seja tarde demais. Você sabe que eles estão observando. Quem está observando? O que você está escondendo? O desespero enchia a voz de Helena. Ela estava paralisada entre suas emoções e a necessidade de saber mais. A figura tornou-se mais clara. Um homem alto, com um olhar de urgência, seguiu com as palavras. As pessoas com quem Davi está envolvido não vão deixar que isso termine bem. Ele não é apenas um homem de negócios. Isso é muito maior que você. O pânico invadiu a sala. Os aparelhos começaram a apitar novamente. E uma enfermeira gritou por ajuda, enquanto Helena lutava contra o terror. O que isso significava para ela? Para Davi? Alanna, em um momento de consciência fraca, olhou nos olhos de Helena. A verdade, Helena. A verdade está com você. Uma lágrima rolou pelo rosto dela e, naquele instante, algo iluminou o rosto de Alanna. Tiago, não. Você não pode. O nome de Tiago pendurou no ar como uma sombra densa. Helena sentiu um frio na espinha. Quem é Tiago? O que está acontecendo? Ela questionou, seu coração disparando. Davi se contraiu, os músculos tensos como cordas, e os olhos dele estavam cheios de horror. Tiago é um de seus antigos parceiros, Helena. Nós precisamos salvá-la antes que ele chegue. Davi sussurrou, a voz quase inaudível. A revelação fez com que a sala parecesse encolher ao redor dela. A insegurança se transformou em pânico. Você estava com ele?
Estava envolvido em alguma coisa sem me contar? O tom de Helena se ergueu, sua voz balançando entre a raiva e a tristeza. Eu juro que não sabia. Eu me afastei do passado. Mas eles não vão parar. Precisamos ir agora! Davi implorava, a fraqueza visível em seu olhar. Então, em meio ao caos, as luzes do corredor começaram a piscar. Um grito ecoou e os médicos foram rapidamente deslocados. A emergência foi acionada! Todos devem sair! Um alvoroço tomou conta da sala. As pessoas corriam e o desespero se espalhava como um incêndio. Helena começou a sentir que o chão estava se abrindo sob seus pés. Em um momento de bravura, ela se virou para Davi. Se você não me disser a verdade agora, isso é o fim para nós. O ar estava cortante e o olhar dela estava cheio de uma determinação que surpreendeu até a si mesma. Davi hesitou. Pode ser tarde demais, Helena. Eu me envolvi com pessoas perigosas. Tiago, ele não vai parar até conseguir o que quer. E eu tenho medo do que ele pode fazer a você. Sua voz tremia e a adrenalina pulsava nas veias de Helena. Aquela sinceridade cortou mais fundo do que qualquer mentira. O mundo parecia despedaçar enquanto a verdade se revelava. Mas antes que pudesse processar, o homem misterioso gritou: "Ele está vindo!" Naquele instante, a porta do hospital se abriu com um estrondo. Um grupo de homens vestidos de preto entrou. A expressão deles era de resolução impiedosa. O pânico tomou conta enquanto Helena e Davi se entreolhavam. Estavam cercados. Não é só a Lana que precisa ser protegida. O que você trouxe para sua vida, Davi, é maior do que você pode imaginar. O homem misterioso bradou enquanto os homens avançavam. O coração de Helena disparou em terror. Davi, o que fazemos? As palavras dele ficaram presas na garganta. E naquele momento, uma verdade devastadora atingiu Helena. Tudo o que você me disse, todas as promessas, será que eram realmente verdade? O homem em preto avançou, seus olhos escudando cada movimento, cada reação. A única certeza que Helena teve foi que tudo havia mudado. Naquele instante, enquanto o caos se espalhava, o futuro que ela pensava ter era obliterado, transformando-se em uma tempestade de incertezas. Ela se afastou lentamente. O horror da verdade exposta ainda a envolvia. Quem sou eu agora? A pergunta ecoou em sua mente, mas a resposta permaneceria oculta até que a tempestade se acalmasse. O coração de Helena disparava, pulsando como se quisesse escapar do peito. A encarava com uma mistura de desespero e medo. Os homens de preto se aproximavam, ameaçadores, e o silêncio do hospital era cortado apenas pelos bips insistentes dos monitores, que se tornavam cada vez mais caóticos. A tensão era palpável. Em um movimento brusco, um dos homens mais altos se adiantou, olhando diretamente para Davi. Temos que ir, agora! Ele não era apenas um desconhecido. Sua aura emanava autoridade e perigo. Mas antes que Davi pudesse responder, um grito estridente cortou o ar. Alana, que até então estava apenas na penumbra, convulsionou e seu corpo se contorceu na cama. Enfermeiras e médicos se agitaram, correndo para estabilizá-la, enquanto os homens de preto se dispersavam, um deles puxando Davi para o lado. Você precisa entender, Davi. Não podemos confiar nela. O homem tinha um olhar firme, como se conhecesse Alana mais do que deveria. Helena se sentia perdida. Davi! O que está acontecendo? O que ela tem a ver com tudo isso? Suas palavras eram um misto de urgência e uma pontada de traição. A cada momento que passava, sua confiança nele se desmoronava. Alana sabe mais do que diz. Ela pode estar manipulando você. Davi gritou.
Mas os seus olhos estavam mais preocupados com os homens de preto. E só quero te proteger, Helena. Mas a sensação de que Davi estava escondendo muito mais do que revelava crescia dentro dela como um incêndio fora de controle. O monitor de Alana apitava de forma frenética e o desespero se espalhou pelo quarto. O que acontece com ela? Helena exclamou, tentando se aproximar. Saia! Um dos médicos ordenou, empurrando-a para longe. Mas Helena recusou-se. Não, eu preciso ver. E foi então que, bem no meio do caos, algo inusitado aconteceu. Alana, com um esforço invisível, ergueu a mão e, entre gemidos de dor, gritou: Davi, você vai acabar com tudo! A verdade está dentro de mim! O caos diminuiu. Suas palavras soaram como um eco numa câmara vazia. Davi congelou. O rosto dele empalideceu ainda mais e os homens de preto trocaram olhares rápidos. O ambiente ficou pesado. Alana estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo e foi nesse instante que a realidade se quebrou. Em um súbito momento de lucidez, Alana revelou: Eu não sou quem você pensa que eu sou. Meu nome verdadeiro é Beatriz. Eu sou sua irmã. Foram palavras que desmoronaram a sala como se um trem-bala tivesse passado. Helena ficou sem palavras, seu cérebro tentando processar a enormidade do que acabara de ouvir. A mente dela girava. Davi olhou para Alana, ou melhor, Beatriz, com olhos arregalados e um misto de choque e confusão. O quê? Não, isso não pode ser verdade! A raiva e o desespero borbulhavam dentro dele, e Helena sentiu uma onda de empatia, embora seu próprio coração estivesse despedaçado. É verdade, Davi. Eu fui forçada a assumir, a mudar meu nome. Você precisa entender. O olhar de Beatriz era de angústia e apelo. Eles estavam vindo atrás de mim. Eu não queria que você se envolvesse. A sala estava em silêncio absoluto. A urgência do momento se transformou em tensão vibrante. Helena se sentia como se estivesse em um filme de terror, sem saber qual caminho escolher. Davi balançou a cabeça, lutando contra as lágrimas. Por que você nunca me contou? Todo esse tempo você esteve tão perto. Os homens de preto agora pareciam mais alertas, como se a revelação tivesse mudado o jogo. O líder deles olhou para Davi e Beatriz, um sorriso sardônico brotando em seus lábios. Agora que tudo se revelou, o verdadeiro problema começa. O que você fará com essa verdade, Davi? O coração de Helena disparou. Algo maior estava em jogo. Ela olhou para Davi, esperando que ele entendesse a gravidade da situação. O passado que ele pensava ter deixado para trás agora retornava para cobrar a dívida. E a pergunta ecoava em sua mente. Quem era Davi de verdade? E como essa nova revelação mudaria tudo o que estava construindo entre eles? O destino estava entrelaçado agora, e a verdade, que até aquele momento parecia um mistério a ser resolvido, se tornara um pesadelo que poderia destruir não só Davi, mas Helena também. Ela sabia que cada ato a partir dali tinha consequências profundas. O que faria Davi diante da revelação mais devastadora de sua vida? E o que Alana, ou melhor, Beatriz, estava prestes a revelar sobre o passado aterrador que havia se escondido nas sombras? Ela encarou Davi, apavorada e esperançosa, enquanto o caos se desenrolava à sua volta. E a única certeza que tinha era que nada nunca mais seria igual. O coração de Helena disparava, pulsando como se quisesse escapar do peito. Davi a encarava com uma mistura de desespero e medo. Os homens de preto se aproximavam, ameaçadores.
E o silêncio do hospital era cortado apenas pelos bips insistentes dos monitores que... O que significa isso tudo? O olhar dela era como um raio cortando através da confusão. As palavras de Beatriz ainda ecoavam na cabeça dela. Irmã? O que era verdade? Uma nova onda de dúvidas e inseguranças a invadiu. Precisamos sair! Agora! Um dos homens de preto gritou, puxando Davi para o lado. Mas ele hesitou. Mas e a Lana? Quer dizer, Beatriz, o que ela ainda sabe? O que está acontecendo? A urgência de Helena transparecia em sua voz, e o desespero se espalhava como um incêndio descontrolado. Ela é. Precisamos descobrir se essa verdade realmente existe. Davi balançou a cabeça, aflito. Beatriz, ainda na cama, lutava para se concentrar. Davi, você não entende. Eles estão vindo. Tiago sabe que estou aqui. Você precisa decidir. O rosto dela estava pálido, mas o brilho dos olhos era intenso, quase um alerta. Helena olhou ao redor. A sala começava a ficar lotada. Os médicos estavam frenéticos, e a atmosfera estava carregada de pânico. E então, com um grito cortante, fez-se um silêncio. Uma enfermeira entrou, a expressão de horror estampada no rosto. Está acontecendo alguma coisa lá fora. Ela gritou e todos olharam para a janela. Um grupo de homens de preto cercava o hospital. Helena sentiu um frio na espinha. Algo estava prestes a acontecer. Davi, ela gritou enquanto a sala começava a se encher de vozes elevadas. O caos tomava forma e a confusão era palpável. Os homens de preto começaram a entrar em grupo e a enfermeira tentava desviar a atenção deles. E foi neste instante que algo totalmente inesperado aconteceu. O som de um tiro ecoou pelo corredor. E tudo se congelou. A porta se abriu violentamente e um homem entrou empurrado por uma dose de adrenalina. Como uma sombra, ele avançou, revelando uma cicatriz que cortava seu rosto. O homem tinha olhos frios e determinados. Você não pode esconder a verdade para sempre, Davi. Ele gritou, apontando a arma. Eu vou descobrir tudo. A intenção dele era clara, e o ar estava pesado com a expectativa de algo bombástico. Davi ficou paralisado. As palavras falharam e Helena ficou sem reação. Quem é você? A frustração brotou de sua voz tremendo. Mas aquele homem não respondeu. Ele avançou, mirando diretamente em Davi. Vocês acham que podem brincar com a verdade, espalhar mentiras e falsas identidades? Ele gesticulou e o pânico tomou conta de todos. Beatriz começou a gritar, mas suas palavras se perderam na confusão. Davi, cuidado. Ele não pode saber. Sua voz estava distorcida pela urgência. O clima mudou drasticamente. Os homens de preto se apressaram, posicionando-se ao redor, e Helena sentiu a pressão aumentar. Davi, o que está acontecendo? O que ele quer de você? A fraqueza nas palavras dela quebrava sua determinação, mas a necessidade de entender a situação a impulsionava. Não se preocupe com mim, Davi gritou, mas a verdade estava clara. Ele estava preocupado. Os homens ao redor de Davi estavam preparados para correr e agir. E em um segundo, foi como uma cena de filme. Beleza e caos se entrelaçaram. O homem avançou, apontando a arma mais para Davi. Você não entende. Você sacrificou tudo por sua própria segurança. Ele estava fervendo de raiva. Mas antes que pudesse disparar, tudo escureceu. Um homem mais velho, com um olhar penetrante, entrou no corredor. Pare! Você não vai machucar meu filho! Ele bradou. Os ecos da voz dele ressoaram, e o impacto foi tão forte que até os homens de preto hesitaram. Seu filho? Helena ficou paralisada. O que estava acontecendo? Davi, na verdade, tinha um pai? O homem mais velho se virou, fixando os olhos em Davi.
É hora de contar a verdade, Davi. É hora de encarar as consequências de seus atos. Essa nova verdade deixou tudo de ponta cabeça. Helena tentou entender, mas seu coração estava pesado. Todas aquelas peças começavam a se encaixar de uma maneira assustadora. O que mais seria revelado? E enquanto a tensão aumentava, uma pergunta muito perigosa surgiu. Poderia Davi realmente ser a chave para sua própria destruição? Helena hesitou. O olhar perdido entre Davi e o homem que acabara de enfrentar a verdade. E um novo desespero a envolveu. Estava claro que o que viviam não era apenas um jogo e as cartas acabavam de ser viradas. E agora, o que fazer? O que significava isso tudo para eles? A realidade estava prestes a ser mais devastadora do que eles podiam imaginar, e o futuro que construíam se desmoronava em um instante. O coração de Helena disparava, pulsando como se quisesse escapar do peito. Havia a encarava com uma mistura de desespero e medo. Os homens de preto se aproximavam, ameaçadores. E o silêncio do hospital era cortado apenas pelos bips insistentes dos monitores que se tornavam cada vez mais caóticos. A tensão era palpável. É melhor você me dizer a verdade agora, Davi. O que significa isso tudo? O olhar dela era como um raio, cortando através da confusão. As palavras de Beatriz ainda ecoavam na cabeça dela. Irmã? O que era verdade? Uma nova onda de dúvidas e inseguranças a invadiu. Precisamos sair agora! Um dos homens de preto gritou, puxando Davi para o lado, mas ele hesitou. Mas e a Lana? Quer dizer, Beatriz, o que ela ainda sabe? O que está acontecendo? A urgência de Helena transparecia em sua voz. Ela sabe mais do que parece. Precisamos descobrir se essa verdade realmente existe. Davi balançou a cabeça aflito. Beatriz, ainda na cama, lutava para se concentrar. Davi, você não entende. Eles estão vindo. Tiago sabe que estou aqui. Você precisa decidir. O rosto dela estava pálido, mas o brilho dos olhos era intenso, quase um alerta. Como uma tempestade que se aproximava, o pânico tomou conta do ambiente. Helena sentiu um frio na espinha e encarou a porta do hospital. Tudo era confuso, mas algo lhe dizia que as respostas estavam muito mais próximas do que pensava. E foi nesse momento que os bips do monitor tornaram-se frenéticos. Os homens de preto se agitaram. Precisamos ir agora! Um deles empurrou o médico para o lado, ignorando a confusão. Helena se virou para Davi, a dor e a desilusão escritas em seu rosto. Você não pode me deixar aqui. Não agora. O desespero escorria pela sua voz. Mas Davi estava paralisado, os olhos fixos na porta. Foi então que as luzes começaram a piscar como se o mundo estivesse desmoronando. Naquele instante, uma explosão eclodiu do lado de fora. Vidros voaram em 1000 pedaços e a pressão do impacto os empurrou para trás. Helena gritou, o som do vidro quebrando ecoou em seus ouvidos. O caos se espalhou instantaneamente. As enfermeiras e médicos entraram em pânico e Davi, finalmente despertando de seu estado, puxou Helena para perto. Fique atrás de mim! Ele gritou, enquanto os homens de preto imediatamente se uniam e se preparavam para revidar. O rosto de Davi estava contorcido de raiva e de medo agora. Helena não conseguia entender. O que foi isso? Quem fez isso? O que sabe sobre Tiago? Mas Davi não tinha tempo para responder. Ele olhou para Beatriz, que com esforço se sentou na cama.
Se a verdade sair, todos nós estaremos em perigo. Tiago não brinca. Seus olhos estavam cheios de terror. E foi nesse instante que o homem que antes apontara a arma surgiu novamente, mais ameaçador do que nunca. Ele olhou para Davi de uma maneira que fez o estômago de Helena revirar. A verdade é que você nunca deveria ter voltado. Na verdade, você não é quem pensa que é. Com essa revelação, o tempo pareceu parar. Davi abriu a boca em choque e todos na sala prenderam a respiração. O homem continuou, a voz baixa e cortante. Você foi instruído a esquecer seu passado, mas não pode mais. Davi balançou a cabeça, confuso. O que você quer dizer com isso? Havia um objetivo, Davi. Você foi criado para isso, mas quando Beatriz apareceu, tudo desmoronou. O homem olhou para Helena. Ela não é sua irmã. Ela é parte de algo muito maior. E você também. Todos nós estamos conectados de formas que você nunca imaginou. A realidade caiu como uma bomba atômica no centro do coração de Helena. O que estava ouvindo? A cada palavra parecia um pesadelo. O que Davi realmente havia escondido? A tensão era insuportável. E quando o som dos passos ecoou no corredor, era claro que estavam prestes a ser cercados. A verdade que poderia libertá-los também os aprisionava. O que havia por trás dessa teia de mentiras? E mais importante, quem realmente era Davi? As perguntas ecoaram na mente de Helena enquanto os homens avançavam. Muito mais do que uma simples ameaça. O que Davi tinha que ver com tudo isso? O que mais ele não estava lhe contando? E com a verdade chegando cada vez mais perto, o que significaria tudo isso? Os olhos de Helena se encheram de lágrimas enquanto ela percebeu que a vida que construíram estava prestes a desmoronar completamente. E a única certeza que tinha era que tudo estava em jogo. A luta pela verdade havia apenas começado. Diante da balbúrdia, o coração de Helena batia tão rápido que parecia quase sair pela boca. Davi estava prestes a responder. Mas o homem que apontava a arma cortou o ar com uma voz grave. As paredes do hospital absorviam a tensão. E tudo estava prestes a se desenrolar em um grande estrondo. Você não entende ainda, não é? O homem riu, o som cruel reverberando. Essa história toda, a sua vida, Davi, foi uma ilusão. O rosto de Davi ficou branco como papel. Helena sentiu um nó se formar em seu estômago. Ilusão? O que você quer dizer com isso? Sua voz era um fio de desespero. O homem avançou, apontando a arma como se estivesse fisicamente esculpindo sua mensagem. Você não é quem você pensa que é, meu amigo. Sua vida foi moldada, manipulada desde o começo. O rosto que você vê todos os dias no espelho é apenas uma máscara. O silêncio pairou, pesado como uma tempestade prestes a cair. Davi balançou a cabeça, tentando processar as palavras. Você está louco! Louco é não acreditar na verdade. O homem virou-se rapidamente, seus olhos ardentes fixos em Helena. E você? Você está prestes a descobrir que Davi não é seu príncipe encantado. Ele é um fantasma de algo que você não pode imaginar. Nesse momento, Beatriz ou Alana lutava na cama, a expressão dela se contorcendo em dor. Davi, ele não está mentindo. Você precisa ouvir, está tudo conectado. E você vai perder tudo se não se afastar agora. Helena olhou para Davi, seu coração despedaçando ao ver a confusão em seu rosto. O que você esconde, Davi? Por favor, me diga, o que está acontecendo? A desesperança a invadia, as lágrimas ameaçando escapar. O homem, já impaciente,
virou-se rapidamente para os outros. É hora de acabar com isso. A verdade precisa vir à tona. Ele então retirou um objeto do bolso, algo prateado e cintilante. E para isso, vamos precisar da chave. Instantaneamente, o hospital ficou em silêncio. O objeto brilhou sob as luzes fluorescentes, como se estivesse gritando. O que é isso? Os olhos de Davi se arregalaram, a expressão dele mudando do medo para a raiva novamente. É a chave para os registros que você não sabia que existiam. Registros que provam o que você sempre desconfiou. Ele se virou para Helena, um sorriso malévolo nos lábios. Você sabia que Davi foi envolvido em algo letal? Algo que mudou seu destino? Helena não conseguia respirar. O que você está falando? O que há com Davi? O desespero pulsava como um tambor em seu peito. Você vai entender em breve. Ele então colocou o objeto contra a luz. Elas revelam a verdadeira identidade de Davi. A tensão aumentou na sala e todos seguraram a respiração. Mas quando a situação parecia estar prestes a explodir, uma explosão repentina fez tudo tremer. O barulho ecoou pelo hospital e o chão vibrou sob seus pés. A porta do quarto se arrebentou e uma equipe apareceu, armada e determinada. "Para trás!" gritou um homem, invadindo a sala com uma autoridade que fez os homens de preto hesitarem. A troca de olhares foi rápida e a tensão crescia mais uma vez. Helena ficou paralisada, assustada. O que está acontecendo? O caos agora se espalhava e o que era uma revelação chocante havia se transformado em um confronto armado. Mais gritos, mais confusão. O homem que ameaçava Davi hesitou. "Você não vai escapar dessa, Davi!" Ele gritou enquanto a equipe avançava. Davi estava perdido em seus próprios pensamentos, a expressão em seu rosto se transformando enquanto a realidade começava a desmoronar. Não, não era para ser assim, ele gritou, mas era tarde demais. Helena observou enquanto tudo ao seu redor girava em um frenesi de tiros e gritos. A chave. Um pensamento mais forte do que o caos, mais forte do que seu desespero. O que estava por trás de tudo isso? Davi realmente era quem ele dizia ser? Ou era apenas uma fase em um jogo muito maior? A imagem de Davi desmoronando como um castelo de cartas era inegável. E enquanto olhava para ele, uma pergunta ainda pairava em seu coração. Quantas verdades eles ainda teriam que enfrentar antes que tudo chegasse ao fim? O caos na sala se intensificava. Os gritos misturavam-se ao som de passos apressados e tiros que ecoavam nos corredores. Davi estava em choque. A expressão dele esvaziava-se a cada palavra que aquele homem proferia. Helena, por sua vez, sentia um nó se formar em sua garganta. O medo pulsando em seu peito. "Vamos! Rápido!" gritou um dos homens de preto, quebrando a tensão do momento. O grupo se movia como uma unidade, mas a ameaça pairava. Beatriz, ainda na cama, lutava para se manter consciente. "Davi, escuta!" Sua voz estava fraca, mas a urgência nas suas palavras era clara. "Você tem que confiar em mim. A verdade é a única maneira de nos salvar." O homem que havia entrado disparou. "Não adianta. A verdade não vai lhe salvar." Ele persistia, apontando a arma como se sua vida dependesse daquilo. "Você não sabe aonde está se metendo. Todo mundo sabe do seu passado, Davi." O homem mais alto atirou uma frase como um coice, provocando uma reviravolta no clima. "Você é um fantasma de uma história que já deveria ter ficado para trás." Davi fechou os olhos, uma expressão de dor atravessando seu rosto. As sombras do seu passado agora estavam à porta. Ele virou-se para Helena, uma súplica nos olhos. "Eu não posso deixar isso acontecer. Não sem você." Ela balançou a cabeça,
lágrimas ardendo. Você precisa me dizer a verdade, para eu entender. O que é tudo isso, Davi? Agora não é o momento. Ele retrucou, mas a voz dele tremia com a dúvida. Beatriz começou a soluçar. Sua respiração era rápida e cortada. Davi, eu sei que é difícil, mas precisamos lidar com isso juntos. Não vai ter futuro se não enfrentarmos o que está escondido. Em meio ao turbilhão, uma explosão estrondou lá fora, e fumaça começou a invadir o corredor. Pânico tomou conta, e a ordem foi rápida. Todos para a saída. Helena agarrou a mão de Davi, e aquele gesto simples trouxe uma onda de esperança. Vamos, não podemos deixar que isso nos separe. Eles se moviam, juntos, em meio ao caos. O grupo de homens de preto estava tumultuado e confuso, e em um deslizar, Helena avistou uma janela ao fundo. Ali, podemos sair por lá. Davi hesitou. O peso das decisões o prendia. E Beatriz, não posso deixá-la. Mas ela gritou, você tem que escolher, Davi. O tempo estava se esgotando. Ele olhou para a irmã, a dor em seu rosto era palpável. Desculpe, mas não dá para fazer tudo. E com um movimento brusco puxou Helena em direção à janela. Enquanto saltavam, uma sombra cortou pelo ar e o barulho ensurdecedor de uma explosão novamente chocou o lugar. O chão balançava e enquanto escapavam, o eco da verdade ainda rangia em seus corações. Fora do hospital, a luz do sol quase os recebeu como um abraço. Alguns passos para longe e eles não olharam para trás. A realidade ainda pesava sobre eles. O que aconteceu com Beatriz? E toda aquela verdade mais pesada do que imaginavam ainda pairava na brisa. Helena virou-se para Davi, seus olhos questionando tudo. Agora que sabemos, e se a verdade vier à tona? Você não pode fugir do que você é. Davi respirou fundo, sua expressão determinada. Vou enfrentar um dia de cada vez. Essa não é mais só a minha luta, é nossa. Ouvindo um grito à distância, Helena apertou a mão dele. No horizonte, a liberdade e os desafios os aguardavam. Eles não sabiam o que o futuro reservava, mas estavam prontos para lutar, juntos. E enquanto se afastavam, uma nova esperança florescia entre eles. A vida, repleta de incerteza, se desdobrava como um livro em branco. O final daquela cena, embora caótico, era só o começo de tudo. Antes de se despedir, quero te pedir uma coisa muito importante. Se você quer saber o que vem por aí, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Vamos juntos continuar essa jornada. E não esqueça de esmagar o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda muito. Quero ler suas reações e teorias sobre este final. Então, inunde a seção de comentários. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível. Fiquem ligados, o melhor ainda está por vir.